Olá amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Nas Ondas de Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer falar com vocês aqui hoje. No programa de hoje vamos trazer muita informação dos resultados da rodada, como vocês já estão acostumados. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa Davis, que é a Copa do Mundo de Tênis, as Olimpíadas de Inverno, que começaram nessa semana, e também comentar um pouquinho do Super Bowl, que acontece aí nesta noite de domingo. Bora lá então, começando pelos resultados da rodada. Bora lá começar falando então dos campeonatos estaduais que já estão indo para sua fase decisiva. Lembrando que o calendário do futebol brasileiro esse ano teve uma modificação, seja pela Copa do Mundo, seja também por uma adaptação ali para reduzir as datas disponíveis para os campeonatos estaduais. Por isso já estamos aí começando o mês de fevereiro com o Campeonato Brasileiro em simultâneo com os campeonatos estaduais, que alguns inclusive já estão em fase mata-mata. Mas bora lá começar falando do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista teve a sua 7ª rodada, ou penúltima rodada da fase de grupo, né, da fase de liga. Então bora para os resultados. A Portuguesa venceu a Ponte Preta por 2-0 e esse resultado fez com que a equipe de Campinas fosse a primeira confirmada ao rebaixamento, com apenas 1 ponto em 7 jogos. O Novo Horizontino venceu o São Bernardo por 2-1, confirmando a liderança ali também da fase de liga. O Guarani de Campinas perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão por 2-0. O São Paulo conseguiu uma vitória importantíssima contra o Primavera com um gol no final do jogo, então venceu por 2-1 e respira ali em busca de vaga para as quartas de final, assim como o Santos, que venceu o Noroeste fora de casa, vencendo por 2-1, apesar de uma partida muito criticada pela torcida, porque desde o primeiro tempo tinha um jogador a mais e venceu o placar apertado de 2-1. Velo Clube e Red Bull Bragantino ficaram no 1-1. Destaque para a estreia do goleiro Thiago Volpe pelo Bragantino, que inclusive pegou um pênalti na partida. E o Capivariano surpreendeu e venceu o Mirassol por 1-0. Esse resultado, inclusive, deixa o Mirassol em situação complicadíssima para conseguir uma vaga para as quartas de final. E no clássico da rodada, o Palmeiras venceu o Corinthians na casa do Corinthians por 1-0, gol de Flaco Lopes, e garantiu a segunda posição da tabela por enquanto. Com isso, no momento temos Novo Horizontino na primeira colocação com 16, em segundo Palmeiras com 15, Bragantino com 13, Portuguesa com 12, Corinthians, Guarani, Botafogo de Ribeirão com 11 e São Paulo com 10 fecham a zona de classificação deste momento. Bora lá também falar de Campeonato Carioca, que teve a sua 6ª rodada nesse final de semana e que, consequentemente, já finalizou a sua fase de grupos e tem os definidos para as quartas de final. Rodada final teve Volta Redonda empatando com Madureira por 1-1, a Portuguesa vencendo o Nova Iguaçu por 1-0, o Flamengo metendo uma sapatada no Sampaio Corrêa vencendo por 7-1, o Bangu empatou com Boa Vista por 1-1 e o Vasco venceu o Botafogo no clássico da rodada por 2-0. Com base nisso, nós já temos as quartas de final definidas entre Botafogo e Flamengo, clássico, Fluminense e Bangu, Volta Redonda e Vasco, Madureira e Boa Vista. O Campeonato Gaúcho já teve o início da sua fase mata-mata e neste final de semana teve as quartas de final. Vamos aos resultados, em que o Internacional venceu o São Luís por 3-1, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 1-0 no placar magro, o Caxias foi eliminado em casa, perdendo para o Ipiranga por 2-0, e nesta segunda-feira se enfrentam Juventude e São José. Então já estão classificados para as semifinais Inter, Grêmio, Ipiranga e aguardamos o vencedor de Juventude e São José. Campeonato Mineiro, ainda na fase de grupos, teve a sua 7ª rodada, uma rodada inclusive aí que era de grande apreensão para o torcedor do Cruzeiro. Vamos para os resultados. O Betim perdeu em casa para o Itabirito por 2-0, o Pouso Alegre venceu o Democrata por 1-0, o Uberlândia venceu fora de casa o Norf por 3-2
O Atlético Mineiro, no mais um tropeço, empatou com o Atlético por 1-1. A Tombense venceu a URT por 3-1. E o Cruzeiro venceu o América Mineiro por 2-0, dando um alívio ali para a torcida e um respiro para o técnico Tite, que já inclusive estava pressionado caso a vitória não viesse neste jogo. Com isso, a classificação do Campeonato Mineiro tem Grupo A, a liderança da URT, em segundo lugar o Atlético Mineiro, ambos com 11 pontos. Grupo B, o América Mineiro com 12 na liderança, seguido pela Tombense com 11. E o Grupo C com o Cruzeiro na liderança com 12 e o Norte em segundo lugar com 11. Na classificação dos segundos colocados, todos têm 11 pontos, mas o Norte, pelo saldo de gols, está à frente de todos, se classificando neste momento para as semifinais. É complicada a situação, por exemplo, do Atlético Mineiro, que precisa de uma vitória na última rodada, que é no próximo sábado. O Atlético Mineiro enfrenta o Itabirito fora de casa. Cruzeiro, que também não pode vacilar, tem um confronto importantíssimo contra o RT fora de casa. O RT que é líder do grupo do Atlético Mineiro. Vai pegar fogo essa última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Eu aposto que nós vamos ter algum dos grandes fora da semifinal do Campeonato Mineiro. Resta saber quem. Nesse final de semana nós tivemos mais uma final, a final da Supercopa do Brasil Feminina, disputada entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Corinthians campeão do Campeonato Brasileiro, e deu Palmeiras. Pela primeira vez, o Palestra Itália feminino, o Palmeiras, levou a melhor, venceu o Corinthians nos pênaltis após o empate por 1-1 em tempo normal. Nos pênaltis, o Palmeiras levou a melhor, vencendo aí pelo placar de 5-4 nos pênaltis. E pela primeira vez conquista o título da Supercopa do Brasil Feminina. Bora falar então também de futebol internacional. Vamos para a Europa, falando um pouquinho de Premier League, 25ª rodada da Premier League. Vamos aos jogos. O Leeds venceu o Nottingham Forest por 3-1. O Manchester United venceu o Tottenham por 2-0. Se mantém a grande fase do Manchester United, se mantém a péssima fase do Tottenham. Falta um jogo para o nosso amigão cortar o cabelo. Para quem não sabe, tem um meme aí na internet de um usuário inglês que ele tem o cabelo, ele não corta o cabelo desde que o Manchester United não vença 5 partidas seguidas. Assim que o Manchester United vencer 5 partidas seguidas, ele corta o cabelo. Isso já faz muito tempo, já faz mais de um ano que ele tem ali não corta o seu cabelo, e agora ele está a um jogo da façanha de conseguir enfim cortar o seu cabelo. O meme vai chegar ao fim, quem sabe. O Chelsea venceu fora de casa o Wolverhampton por 3-1. O Everton também venceu fora de casa o Fulham por 2-1. O West Ham venceu o Burnley por 2-0. Bournemouth e Aston Villa ficaram no 1-1. Destaque para gol de Ryan, primeiro gol do brasileiro já pelo Bournemouth, num jogo extremamente importante contra o Aston Villa, que ocupa o G4 da Premier League. O Arsenal segue na liderança, venceu o Sunderland por 3-0. O Brentford venceu fora de casa o Newcastle por 3-2. Newcastle que passa por uma temporada bem complicada, e o Brentford que vai se mantendo ali em bons resultados e surpreendentes até. O Crystal Palace venceu fora de casa o Brighton por 1-0. E o Manchester City, num grandioso jogo cheio de emoções no final da partida, venceu o Liverpool fora de casa por 2-1. Um jogo que contou com expulsão no último minuto do Boszolai, o mesmo que fez um golaço aos 74, mas Bernardo Silva e Haaland de pênalti viraram o jogo no final. A classificação da Premier League, após a 25ª rodada, tem o Arsenal na liderança com 56, seguido do Manchester City com 50. Aston Villa com 47 e Manchester United com 44 fecham o G4. O Chelsea tem 43 e o Liverpool tem 39, fechando o G6. Essa é a Premier League. Vamos falar de La Liga também. O campeonato espanhol teve a 23ª rodada neste final de semana, com o Osasuna vencendo fora de casa o Celta por 2-1, Barcelona vencendo o Mallorca por 3-0,
Real Sociedad venceu o Elche por 3-1. Getafe venceu o Alavés por 2-0. Sevilha e Girona ficaram no 1-1. O Atlético de Bilbao venceu bem o Levante por 4-2. O Betis venceu o Atlético de Madrid fora de casa por 1-0 com gol de Antony. E o Real Madrid venceu fora de casa o Valência por 2-0. Classificação da La Liga: Barcelona em primeiro com 58, Real Madrid em segundo com 57, Atlético de Madrid com 45 e Villarreal com 42 fecham o G4. Betis com 38, Espanyol com 34 fecham as vagas europeias de momento. Bundesliga, campeonato alemão. Teve também rodada nesse final de semana, 21ª rodada, Union Berlim 1, Frankfurt 1, Borussia Dortmund venceu Wolfsburg por 2-1, São Paulo venceu Stuttgart por 2-1, o Mainz venceu o Augsburg por 2-0. O Hamburgo venceu o Heidenheim por 2-0, o Freiburg venceu o Werder Bremen por 1-0. Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen ficaram no 1-1 e o Leipzig venceu o Colônia por 2-1. Bayern e Hoffenheim fizeram um confronto do primeiro contra o terceiro, era um confronto cheio de expectativas. Aí o Bayern foi lá e falou: expectativa que nada, eu ganho de 5-1 para o Bayern de Munique para cima do Hoffenheim. A classificação da Bundesliga, depois da 21ª rodada, tem o Bayern na liderança com 54, seguido pelo Borussia Dortmund com 48. Hoffenheim 42 e Leipzig 39 fecham o G4. As outras vagas europeias tem o Stuttgart com 39 e o Bayer Leverkusen com 36. A Ligue 1, campeonato francês, teve a 21ª rodada também neste final de semana, com Metz 0, Lille 0, Lens 3, Rennes 1, Brest 2, Lorient 0. O Lyon venceu fora de casa o Nantes por 1-0, mas o jogo foi marcado pela expulsão do Endrick, expulsão direta e um tanto quanto polêmica a expulsão. Não concordei muito ali vendo o lance, mas acabou sendo a decisão do árbitro depois da consulta ao VAR. Nice e Mônaco 0-0, Le Havre venceu Strasbourg por 2-1, Auxerre e Paris ficaram no 0-0. Angers 1-0 no Toulouse e o PSG goleou o Olympique de Marseille por 5-0 no clássico da rodada. Com isso, depois da 21ª rodada, o Paris Saint-Germain segue na liderança com 51, seguido de perto pelo Lens com 49. Lyon com 42 e Marseille com 39 fecham o G4. O Lille com 33 e o Rennes com 31 fecham as vagas europeias. Série A, campeonato italiano, rodada 24 neste final de semana. Verona 0, Pisa 0. O Napoli venceu fora de casa o Genoa por 3-2. A Fiorentina e o Torino ficaram no 2-2. E o Parma venceu fora de casa o Bologna por 1-0. Lecce e Udinese deu Lecce 2-1. A Inter goleou fora de casa o Sassuolo por 5-0. Juventus e Lazio ficaram no 2-2. Ainda nesta próxima segunda-feira, fecham a rodada Atalanta, Cremonese, Roma e Cagliari. A classificação da Série A tem o Inter na liderança, a Inter de Milão com 58 pontos, seguido de perto pelo Milan com 50. Napoli com 49 e Juventus com 46 fecham o G4. A Roma com 43 e o Como com 41 ficam com as demais vagas europeias neste momento. A Liga Portuguesa teve a 21ª rodada nesse final de semana, com o Gil Vicente vencendo o Moreirense por 2-1, Estrela Amadora levou a melhor para cima do Santa Clara por 1-0, Estoril e Tondela ficaram no 2-2, Nacional e Casa Pia 0-0. O Arouca venceu o Vitória de Guimarães por 3-2, Braga em Rio Ave 3-0 Braga e o Benfica venceu o Alverca por 2-1. Nesta segunda-feira, para fechar a rodada, temos Famalicão e Aves e o clássico Porto e Sporting. A classificação após a 21ª rodada e ainda com Porto e Sporting por jogar, tem o Porto na liderança com 55, o Sporting no segundo lugar com 51, Benfica 49 e Braga 39. Esses os resultados então da rodada deste final de semana. Breve intervalo. Próximo bloco vamos comentar um pouquinho de Copa Davis, Olimpíadas de Inverno e Super Bowl. Até já já.
Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Segundo bloco aqui do Nas Ondas do Esporte, vamos comentar então um pouquinho de outros esportes além do futebol. Este final de semana nós tivemos a primeira rodada ali da Copa Davis, que para quem não conhece ela é a Copa do Mundo de tênis, onde cada país tem os seus representantes ali e se enfrentam em simples e duplas. Infelizmente o Brasil já foi eliminado, perdeu para o Canadá por 3-2 e tem uma nova chance ali para os qualifiers em setembro. Infelizmente o Brasil não tinha o seu principal representante ali do time Brasil, que seria o João Fonseca, que está fora por lesão. Disputou fora de casa, lá em Vancouver, e infelizmente perdeu por 3-2. Os jogos foram: o Leon Draxler venceu o João Lucas Reis por 2-0, parciais 6-3, 6-3. No segundo jogo, o Brasil empatou com o Gustavo Raid vencendo o Gabriel Diallo por 2-1, parciais 7-6, 3-6 e 7-6. No terceiro jogo, em duplas, o Brasil saiu à frente de novo, com Orlando Luz e Rafael Matos vencendo Leon Draxler e Cliff Harper, parciais 3-6, 6-4, 7-5. Mas os outros dois jogos, o Brasil perdeu os dois jogos de simples. Gabriel Diallo venceu Matheus Puccinelli por parciais de 3-6, 6-1, 7-6. E Leon Draxler venceu Gustavo Raid, vencendo pelas parciais 6-3, 6-4. Então, infelizmente o Brasil já acaba eliminado e tem uma nova chance nos qualifiers em setembro, na Copa Davis, a Copa do Mundo de tênis. Neste final de semana, nós tivemos também a cerimônia de abertura. Na verdade, na sexta-feira, nós tivemos a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milano Cortina. E o Brasil tem muitos representantes ali, tem sua maior delegação da história das Olimpíadas de Inverno, com 14 representantes. Um deles é Lucas Pinheiro. Lucas Pinheiro, ele é norueguês, mas ele tem mãe brasileira e escolheu disputar os Jogos Olímpicos de 2026 pelo Brasil. Nós estamos com muitas esperanças de que ele seja o primeiro medalhista da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. O brasileiro norueguês, que ele é um dos favoritos ao pódio no esqui alpino. O esqui alpino, que tem as suas competições que começam no dia 14. E nesse dia nós temos a primeira descida às 6 da manhã e a segunda descida valendo medalha às 9h30. O slalom tem as competições dia 16, primeira descida também 6 da manhã e a segunda 9h30 da manhã. Demais esperanças de medalha para os atletas brasileiros, nós temos o Pat Burgener, a esperança no snowboard. Ele é filho de brasileira, representou a Suíça até o ano passado e é o sexto no ranking mundial de snowboard na categoria halfpipe. No início desse ano ele conquistou o inédito bronze para o Brasil na Copa do Mundo de Snowboard. O snowboard halfpipe tem a pista em formato de U e começa no dia 11 a partir das 15h30, 3h30 da tarde, horário de Brasília, com as qualificatórias. A final vai ser no dia 13, também às 3h30 da tarde. Além desses dois atletas, temos Nicole Silveira, esperança da medalha no skeleton, que é uma modalidade onde os atletas eles ficam deitados de barriga para baixo e a cabeça para frente num trenó, né? Então o queixo ele fica ali aproximadamente 5 centímetros só do gelo. É uma prova extremamente perigosa, de muita velocidade, e temos o destaque da brasileira e natural do Rio Grande do Sul. Ela mora no Canadá desde os 7 anos e ela fechou a temporada de 2024-25 em 5º lugar no ranking mundial. Os treinamentos do skeleton feminino começam no dia 9 e a primeira bateria vai ser no dia 13 ao meio-dia. A última bateria que já vai valer medalha vai ser no dia 14 às 15h35, horário de Brasília. Boa sorte aí para os atletas brasileiros, que nós consigamos aí bater o recorde para conseguir a primeira medalha para o esporte de inverno brasileiro. Um outro destaque para esse final de semana é o Super Bowl. Para quem não conhece, é a grande final do futebol americano,
nesta temporada sendo disputado entre New England Patriots e Seattle Seahawks, que voltarão a decidir o título da NFL, que é o campeonato do futebol americano, depois de 11 anos. Até o horário da gravação deste programa, ainda não havia sido concluído o jogo, por isso o resultado do Super Bowl só no próximo Nas Ondas de Esporte para você. Na última vez em que duelaram no Super Bowl, em 2014 e 2015, o New England Patriots levou a melhor sobre o Seattle Seahawks, vencendo por 28-24. Os maiores campeões ao lado do Pittsburgh Steelers, que é o New England Patriots, disputam o Super Bowl pela 12ª vez, o que é um recorde, e vai buscar o 7º título, o primeiro sem Tom Brady. O Seattle Seahawks, por sua vez, chega à sua 4ª decisão e está em busca do bicampeonato. Essa é a edição de número 60 do evento, que coloca a frente New England Patriots e Seattle Seahawks. Para quem não sabe, o Super Bowl também é conhecido por ter ali um grande show do intervalo, com sempre um artista renomado e também um show de abertura. Dessa vez os destaques vão ficar para o Green Day, que faz o show de abertura, e o show do intervalo fica por conta do cantor porto-riquenho Bad Bunny. Esse é o destaque aí do Super Bowl deste final de semana. Esse foi o Nas Ondas do Esporte. Muito obrigado por acompanhar. É sempre um prazer fazer esse programa aqui por vocês. Obrigado pela audiência, pelos comentários que vamos recebendo ali. Conto com a sua sugestão também, seu comentário do que está achando do programa, o que está sentindo falta, no Nas Ondas do Esporte, na web rádio Nas Ondas de Sampa. Vai ser um prazer ouvir vocês. Se você quiser anunciar, fazer parte aqui, fazer o Nas Ondas do Esporte com a gente, é muito fácil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 9 1704 8982 ou envie um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Lembrando, siga nossas redes sociais no Instagram, @nasondasdesampa, no YouTube, @nasondasdesampa, e no Spotify, onde este programa sempre ficará disponível para você, Nas Ondas do Esporte. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!